Opa, tá gravando? Tá valendo? Começando aqui a nossa noite. Vamos trabalhar hoje uma aula especial com o assunto distribuição de Poisson. Nada mais é do que um modelo específico de questão de Vai ou não? probabilidade. Enquanto isso, eu vou só tentar aqui silenciar os microfones rapidamente, enquanto estamos começando. Na Logo adiante, quando você precisar perguntar alguma coisa, liga o microfone e pergunta, ok? Não deixa passar a dúvida, não. Tá tudo bem, gente? Então vamos para a nossa lousa e vamos juntos, vamos lá, começando aqui. Bater o centro, vamos bater o centro. Distribuição de Poisson. Nada mais é, repito, né, do que uma questão, um modelo específico de questão de probabilidade. Vamos lá, dar aquela relaxada, olha aqui para essa paisagem bonita, né? Eita, paisagem bonita, professor. Toda aula, nessas últimas quartas-feiras, esse nosso encontro ao vivo, eu estou trazendo para você essas imagens. O pessoal pergunta se é no Caribe. Não, rapaz, isso aqui não é no Caribe, não, viu? Isso aqui é Ceará, rapaz. Ceará, terra boa, e tem um emprego esperando você por aqui, viu? Tem um emprego esperando você por aqui. Chama-se Cefaz Ceará, 30K inicial, rapaz. Tá bom para você? Vamos lá. Professor, o que é a probabilidade de Poisson? O que é a probabilidade de Poisson? Nada mais é, antes de qualquer coisa, é uma questão de probabilidade. Ela vai perguntar assim: qual a probabilidade de. Então você já sabe, está dentro de uma questão de probabilidade. Um modelo específico. Um modelo específico. Neste modelo de questão de probabilidade, a probabilidade de Poisson, neste modelo específico, o elaborador vai começar nos fornecendo uma média. Vai começar nos fornecendo uma média. Esta média fornecida pela questão vai ser uma média de algum valor relacionado a um intervalo de tempo. Um intervalo de tempo ou um intervalo de espaço. Não entendi não, professor. Vai entender agora. Se eu disser assim, né? Determinada rodovia apresenta uma média de 10 acidentes por semana. Olha aí. 10 acidentes por semana. É uma média? Sim. Relacionada a quê? Relacionada a um intervalo de tempo. A cada semana, em média, 10 acidentes. Eita, minha Nossa Senhora, né? Outro exemplo. Quem já assistiu muita aula minha já me viu espirrando nas aulas, né? Eu sou eu sou aquele alérgico, quanto mais, né? Eu nasci com a rinite alérgica, que me acompanha até hoje, né? Então, assim, professor Serginho espirra em média 3 vezes, são 3 espirros por hora. Eita, é muito mais do que isso, viu? 3 espirros por hora. É uma média? Sim. Olha aí, doutor Eulário. É uma média relacionada ao quê? A um intervalo de tempo. Ah, muito bem. Então, já dei 2 exemplos aqui de médias relacionadas a intervalo de tempo. E se for relacionadas a intervalo de espaço, professor? Determinada rodovia apresenta, em média, 30 buracos por quilômetro. Valha-me Nossa Senhora. Haja buraco, né? 30 buracos por quilômetro. Eita, professor. Uma média relacionada ao intervalo de espaço. O fabricante de arame diz assim, né? Esse meu arame aqui que eu fabrico só apresenta, em média,
duas falhas a cada, né, quilômetro de arame, tá? É uma média relacionada a uma unidade de um intervalo de espaço. Pois bem, a questão vai fornecer para nós uma média, você já sabe, que ou vai ser relacionada a um intervalo de tempo ou ao intervalo de espaço, e aí a questão diz: esta variável que está sendo estudada, que variável, professor? O objeto do estudo da questão. Se for os espirros do professor Serginho, a variável é número de espirros do professor Serginho, né? Se for número de buracos na estrada, esta é a variável, número de buracos na estrada. E assim por diante, né? Aí veja, se for número de acidentes por hora, a variável é essa, número de acidentes por hora. A questão vai dizer que esta variável segue Poisson. Ela segue Poisson. Eita, professor, o que significa? Significa dizer que se ele citou Poisson, quando ele fizer a pergunta qual a probabilidade de alguma coisa, você saberá. Vou resolver essa questão aplicando a teoria de Poisson, aplicando a fórmula de Poisson, ok? Ah, professor. Aí ele vai dizer assim: qual a probabilidade de professor Serginho espirrar 10 vezes em uma hora? Qual a probabilidade de ocorrerem 50 acidentes, né, em uma semana naquela estrada? Ele vai perguntar qual é a probabilidade de X ocorrências em determinado intervalo de tempo ou de espaço. Ah, professor, aí é só eu aplicar a fórmula de Poisson? Sim, é um dos pontos mais fáceis que você vai ter para conquistar na sua prova. É só aplicar a fórmula de Poisson. Só uma observação. A maioria dos autores, uma boa parte dos autores chama essa média de Mi. Outros autores podem chamar de lambda. Muda alguma coisa, professor? Não muda absolutamente nada, ok? Se ele quiser chamar a média de Mi, ele chama. Se quiser chamar de lambda, ele chama. É ele que escolhe, tá bom? É a mesma coisa, é a mesma média, em um intervalo de tempo ou intervalo de espaço. Meu amigo Gil Gleidson, rapaz, seja bem-vindo aqui à nossa aula. Salve, salve. Opa, vamos lá, rapaz, ó. Somos 22 pessoas, é isso? 22 pessoas, vamos lá. Vou criar um exemplo aqui para eu apresentar a você. Eu vou apresentar logo a fórmula, né? Vamos direto, né? Só que antes da fórmula de Poisson, isso aqui é Ceará, rapaz, ó. É Ceará. E tem um emprego aqui na Cefaz Ceará. Está se aproximando desta oferta, viu, gente? Você que só precisa de uma vaga, você vai ter 200, ó, para concorrer, 200. E o salário inicial, professor, 30K, que é só para começar os trabalhos, viu? Só para começar os trabalhos. Tá? Como é a fórmula de Poisson, professor? Vamos lá. A probabilidade de X ocorrências, a probabilidade de X ocorrências é igual a. Olha como é fácil, gente. Olha como é fácil memorizar. Doutora Aline, doutora Maria Esté, doutor Custódio, doutor Geu. Olha como é fácil memorizar essa formulazinha de Poisson. Doutor Bruno, Diego, Luiz, Adália, Felipe, olha aí, rapaz, quanta gente, né? Doutor Carlos, Erlon, tem um xará meu aí assistindo a aula, o Sérgio, Yumi, Ana Cláudia. Rapaz, que prazer ter vocês aqui, doutora Eulália, doutora Kelly, doutor Luiz Tiago, doutora Ana Gomes. Tem duas Kellys aqui, rapaz, que coincidência. Doutor Gerson, Francisco, Jaqueline, Aline, Aninha. Rapaz, que prazer ter vocês aqui. Uma alegria, viu, gente? Uma alegria receber vocês aqui. Professor, a fórmula começa com
a média. Qual média? Pode ser a média que a questão nos deu, tá? Aquela média que a questão nos deu. Professor Serginho espirra em média 3 vezes por hora. Aí o 3 vem para cá, ó. É a média. Esta média vai ser elevada a x. Quem é x? É o x da pergunta. É o da pergunta. Qual a probabilidade de estudar de espirrar tantas vezes por hora? Esse x, ó, olha para onde ele vai. Ele vai para o expoente. Mi elevado a x. Eu coloquei a média de uma cor e o x de outra cor. Não foi para ficar colorido e bonitinho, não, viu? Foi não. Eu fiz isso para facilitar aqui a decoreba. Vamos decorar aqui a fórmula. E agora, professor? Agora você multiplica esse primeiro fator por uma constante. Que constante é essa? É a famosíssima constante de Euler, ou constante neperiana. Tem vários nomes essa constante. Essa constante, né? A gente conhece muito o π, né? 3,14, aí tem as reticências, porque o π vai até o infinito, é um número irracional. Essa constante de Euler começa assim, 2,718 e vai até o infinito. São primos, são primos, né? Tem o π, tem o e. Este é a constante de Euler. Preciso decorar, professor? Precisa não, tá? Não precisa decorar quanto vale. Eu acho que todo concurseiro, não custa nada saber, todo concurseiro sabe que o π começa com 3,14. Então, não custa nada saber que a constante de Euler começa com 2,718 e muita gente arredonda aqui, ó, 2,72. Pode ser também, tá? Mas não é imprescindível que você tenha decorado esse valor do E, não. Agora, preste atenção. Por que que eu coloquei em letrinhas coloridas aqui, né? Em letrinhas coloridas aqui, o Mi e o X, né? Porque quem está em cima tem uma musiquinha baiana. Eu acho que tem algum baiano assistindo aqui a aula. Uma musiquinha do Axé que tem um refrãozinho que ela termina assim. Quem está em cima, desce. Quem está embaixo, sobe. Quem está em cima, desce. Quem está embaixo, sobe. Quem está em cima, desce. Vamos olhar aqui quem é que está embaixo essa primeira parcela aqui, esse primeiro fator. Quem está embaixo é o Mi e quem está em cima é o X. Então, quem está embaixo sobe para cá, sobe para o expoente e ganha o sinal de menos. Quem está em cima é o X, desce e ganha o sinal de fatorial. Está aqui a fórmula. Aqui está a nossa fórmula da probabilidade de Poisson. Probabilidade de Poisson. Eita, professor, precisa decorar a fórmula, professor? Não precisa não, só se você quiser ganhar o ponto na prova, tá certo? Aí precisa. Então, como é que eu decoro essa fórmula, professor? Já sabe, né? Repetindo, repete 77 vezes. E você peleja para esquecer e depois não consegue mais, tá? Repete, 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 até a mão ir sozinha. Quando estiver cansado, continua repetindo até completar as 77 vezes. Não esquece mais de jeito nenhum. Vou criar o primeiro exemplo aqui, ó. Professor Serginho espirra, em média, 3 vezes por hora. 3 espirros por hora. Aí a questão vai dizer, essa variável segue Poisson. Ela segue Poisson. Qual a probabilidade de professor Sérgio espirrar 10 vezes em uma hora? Qual a probabilidade de professor Sérgio espirrar 10 vezes em uma hora? Opa, vamos lá? Quem é esse 10 bem aqui? É a pergunta, né? É o X da pergunta. Qual a probabilidade de espirrar 10 vezes? Mas a média Mi está aqui, ó, fornecida pela questão. Começamos com a média. 3 espirros por hora elevado a 10
vezes, aí vem a constante de Euler, tá? Vem a constante de Euler. Quem está embaixo é o 3, sobe e ganha o sinal de menos. Quem está em cima é o 10, desce e ganha o sinal de fatorial. Eita, professor, rapaz, agora lascou tudo. Como é que eu vou fazer essa conta bem aqui? Quem disse que a banca quer que você faça essa conta? Não quer não, gente. Isso aqui já é a resposta da questão. Você já ganhou um ponto na prova. Isso aqui já é a resposta da questão. Professor, tu tá de brincadeira comigo? Tô de brincadeira nada. Vamos já fazer questão de concurso, tá? A questão dos espirros é só para você ir aprendendo aqui, tá bom? Agora, vamos lá. Eu só preciso de mais um exemplo. Eu só preciso de mais um exemplo. O professor Serginho espirra, em média, 3 vezes, 3 espirros por hora. Agora a questão vai perguntar assim: qual a probabilidade de professor Sérgio espirrar 20 vezes, 20 espirros em 2 horas? Qual a probabilidade de professor Sérgio espirrar 20 espirros em 2 horas? Opa, professor, aqui eu já estou vendo uma coisinha, um detalhezinho diferente. Eu já estou vendo um detalhezinho diferente. Que detalhezinho diferente é esse? Preste atenção. A média fornecida pelo enunciado era uma média de 3 espirros em qual intervalo de tempo? No intervalo de tempo de 1 hora. No intervalo de tempo de 1 hora. Eita, professor, só que na pergunta da questão, ele usou um outro intervalo de tempo diferente. Na pergunta da questão foi qual a probabilidade de 20 espirros em 2 horas. Estão vendo a diferença? O intervalo de tempo fornecido na média pelo enunciado foi 1 hora. O intervalo de tempo da pergunta da questão foi 2 horas. E neste caso, professor, o que é que eu tenho que fazer? Neste caso, você precisará adaptar a média fornecida pela questão. Só isso. É muito difícil, professor? Que nada, gente. Maior moleza. Maior moleza. Pensa aqui comigo. Se o Serginho espirra 3 espirros em 1 hora, em 2 horas vai espirrar quantas vezes? Quem me responde? Enquanto eu dou um gole d'água. Se ele espirra 3 espirros em 1 hora, 3 espirros em 1 hora, em 2 horas, doutor Eulália, vai espirrar quantas vezes? 6 vezes, é só multiplicar por 2. Tá claro para todo mundo? Então, esta média fornecida pela questão de 3 espirros em 1 hora é a mesma coisa que afirmar que o professor espirra 6 espirros em 2 horas. E com isto, agora sim, já podemos resolver a questão, já podemos aplicar a fórmula. Por quê? Porque nós já adaptamos a média fornecida pela questão com a mesma unidade de tempo da média que aparece na pergunta. E uma vez que fez isso, ótimo, já podemos aplicar a fórmula. Quer dizer, professor, que quando eu vou aplicar a fórmula de Poisson, essa média mi que aparece na fórmula é sempre a média adaptada? Sim, é sempre a média adaptada. Quando é que eu vou precisar fazer a adaptação? Já falei, vou falar de novo. Só vai precisar fazer a adaptação na média se a unidade que aparece aqui de tempo, o intervalo de tempo da pergunta, for diferente do intervalo de tempo fornecido no enunciado pela questão. Se já for a mesma unidade de tempo, mesmo intervalo, nem precisa adaptar nada. É só aplicar direto a fórmula.
Quem entendeu a explicação da adaptação da média, dá um joinha aqui para mim, por favor. Dá um joinha para eu saber se entendeu. E se alguém não entendeu, faça a sua pergunta. Ficou claro, gente? É simples, né? Ótimo. Então, todo mundo dando joinha. Como já está adaptada, já podemos aplicar a fórmula da probabilidade de Poisson. Vamos aplicar a fórmula. Vai ficar assim, ó. Começa com quem? Começa com a média. Vai ser a média 3 ou a média 6? A média 6, adaptada. Elevado a quantos espirros eu quero? 20 espirros. Vezes, aí vem, ó, a constante de Euler. E agora a musiquinha, né? Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Quem está embaixo é o 6, sobe e ganha o sinal de menos. O 20 está em cima, desce e ganha o fatorial. Aqui está a resposta da questão, né? O elaborador não vai querer que você faça essas contas, não, de jeito nenhum. Ok, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa ou podemos seguir em frente? Estão achando fácil? Já podemos treinar, já podemos resolver questões de concurso. As duas últimas questões, né? Vou resolver 4 questões de concurso para você. 4. Você vai sair daqui prontinho para jamais, da doravante, jamais errar uma questão de Poisson, tá? As duas últimas são duas que caíram mês passado, em provas recentes, agora, né? Março de 2026. Cefaz São Paulo, Cefaz Mato Grosso. São as duas últimas. Segura aí, não vai sair antes do fim da aula, não, por favor, para não perder a oportunidade, né, de olhar essa paisagem linda. Olha que coisa linda, rapaz. Né? Minha gente, ó. É a minha terra, viu? Quem não sabe, eu sou cearense de Fortaleza, nascido e criado. Sou da terrinha, cabeça chata. Tá aqui, ó, né? É isso aí. E tem um emprego aqui, chamado Cefaz Ceará, cujo edital está na iminência de ser lançado, é a qualquer momento, tá? Vai oferecer 200 vagas, salário inicial de 30 mil. Olha que oportunidade bacana, rapaz, de você morar num lugar feio desse aqui, né? Eita, meu pai do céu. Vamos lá. Questão de concurso, questão número 1. Ela diz assim: alguém perguntou alguma coisa aí, mas passou para outra? É. Sim, Alessandra, com certeza. A Alessandra já faz parte, né, do nosso projeto A Prova Físico Exatas. Ela participa, né? Tá perguntando se essa aula fica gravada para eles. Sim, sempre, né? Toda aula que eu gravo, que eu faço, fica gravada, e acessível aos alunos da Prova Físico Exatas. Mas vamos lá, ó. Amanda é médica ginecologista e durante os finais de semana ela recebe, preste atenção, ó, em média, olha aí, ó, em média, 2 chamadas por hora. Vamos lá, gente, ó. 2 chamadas por hora em seu telefone celular. A questão nos deu uma média, sim ou não? O que você diz? Sim, professor, a questão acaba de nos revelar uma média de 2 chamadas, 2 telefonemas, né? 2 chamadas por hora. 2 chamadas por hora. O intervalo de tempo, olha o intervalo de tempo que apareceu na média fornecida pelo enunciado. Qual foi o intervalo de tempo? O intervalo de tempo de 1 hora. Muito bem. Continuando aqui. Assim, se esta variável segue a distribuição de Poisson, apareceu, gente, o nome, ó. Apareceu, ó. Poisson. Ah, professor, se apareceu Poisson, pode ter certeza absoluta que é uma questão de probabilidade e a palavra probabilidade vai aparecer na pergunta da questão. Olha logo aqui no enunciado. Então, a probabilidade, olha aí, professor, aí você não tem mais dúvida nenhuma. Está diante de uma questão de probabilidade que vai ser resolvida pelo modelo de Poisson. Tem fórmula própria, professor? Sim. Quem é que ganha esse ponto na prova? Quem se lembra da fórmula. Quem conhece a teoria e lembra da fórmula de Poisson. É só isso.
Agora, vamos ver, por favor, vamos ver qual é a pergunta da questão. A probabilidade de, no próximo final de semana, Amanda receber, Amanda receber, olha aí, exatamente 3 chamadas em 2 horas. A probabilidade, olha lá, de ela receber 3 chamadas em 2 horas vai ser igual a quanto? Aí eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, será, antes de aplicar a fórmula, será preciso, será necessário fazer alguma adaptação na média fornecida pelo enunciado? Sim ou não? Precisa adaptar a média do enunciado? Precisa, professor. Por quê? Porque a média fornecida pelo enunciado dizia respeito a um intervalo de tempo de 1 hora. E a média que apareceu, e o intervalo de tempo que apareceu na pergunta da questão, diz respeito a 2 horas, diz respeito a 2 horas. Quando isto acontecer, a adaptação da média é necessária, ok? Só ganha o ponto se adaptar à média. Então vamos lá, gente, ó. Se esta médica, se esta profissional, se ela recebe 3 chamadas, 3 chamadas. Ai, meu pai do céu. Começou o negocinho aqui, rapaz, na minha canetinha, não é possível. Vamos lá, deixa eu trocar aqui a pilha logo. Vamos lá, enquanto eu troco a pilha aqui da minha caneta, botei do lado certo, por favor, faça o cálculo da adaptação, da média. Pergunta é 3 chamadas em 2 horas. Então vamos lá. Se ela recebe 2 chamadas em 1 hora, em 2 horas vai receber quantas? 4. 4 chamadas em 2 horas. Pronto. Está resolvido. Qual é a média que vamos jogar? Na fórmula de Poisson? É essa primeira aqui ou é a segunda adaptada? Não, professor. A que vamos usar é a segunda, que foi adaptada para termos, na média, o mesmo intervalo de tempo que aparece na pergunta. E agora? Agora morreu, é só aplicar a fórmula. É só substituir os valores na fórmula, né? A probabilidade de 3 chamadas vai ser igual a média adaptada, 4 elevado a 3 vezes constante de Euler. Quem está embaixo sobe e ganha o sinal de menos. Quem está em cima é o 3, desce e ganha o fatorial. Terminou a questão, professor? Terminou. Está de brincadeira, professor? Tô não. Isso aqui valeu um ponto na prova? Pode ter certeza. 4 elevado a 3 vezes constante de Euler elevado a menos 4 sobre 3 fatorial. Qual é a resposta? A resposta é letra C de casa. Cuidado, porque as respostas são todas parecidinhas, ó. 4 elevado a 3, olha aí, ó. 4 elevado a 3 vezes E elevado a menos 4, dividido por 3 fatorial. Muito bem. Quem entendeu essa questão, né? Dá um joinha aí para eu saber se está tudo ok. Pontinho desse na prova, gente, nunca mais você perde, né? Nunca mais na sua vida você pode nem sonhar, nem pesadelo, né, de perder um ponto como esse na sua prova. Eita, professor, olha um pouquinho mais do Ceará, rapaz, ó. Você já foi nesse lugar aqui, professor? Já? Eu já fui ao Ceará inteiro, de cima a baixo, né? Conheço aqui a minha terrinha, rapaz, ó, na palma da mão. É muito lugar bonito aqui para conhecer, né, no Ceará.
Não sei se todo mundo já ouviu falar, provavelmente sim. Jericoacoara é considerada, pelos especialistas, uma das 10 praias mais bonitas do mundo. Sabe onde fica? Sabe, né? Vamos lá. Questão número 2. Vamos lá? Presta atenção. Questão de concurso, questão de área fiscal. Essa questão aqui, né? Essa questão aqui caiu numa prova de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Vamos sentir o drama aqui. Vamos lá, preste atenção. O número de petroleiros. Petroleiros é o quê, professor? Navio, né? Navio petroleiro. Que chegam a uma refinaria ocorre segundo uma distribuição de. Olha aí o nome do rapaz aqui. Ótimo. Quando aparece o Poisson no enunciado, vou falar de novo. Você já tem certeza absoluta que vai trabalhar uma questão de probabilidade, só que usando esse modelo específico, uma fórmula específica, a fórmula de Poisson, que você aqui aos pouquinhos, só nessa aula, já está querendo começar a decorar, né? Quando acabar a aula, você pega a folha de rascunho, repete 77 vezes e já foi, né? Vamos lá. Desse modo, a probabilidade. Sim, eu esqueci de falar, né? Segundo uma distribuição de Poisson, com média de 2 petroleiros por dia. Eita, professor. Então, a média que ele forneceu, a média Mi que ele forneceu foi de 2 navios por dia chegam ali naquela refinaria de petróleo. 2 navios por dia. Aí a questão vai perguntar. Agora olha a pergunta. Vamos olhar, vamos ficar de olho na pergunta da questão para ver se a unidade que vai aparecer na pergunta é a mesma unidade que está aqui na média fornecida pelo enunciado. A pergunta diz: a probabilidade de a refinaria receber, tem novidade aqui, ó, no máximo 3 navios. No máximo 3 navios em 2 dias. Em 2 dias. Eita, professor. É, a unidade de tempo que apareceu aqui na pergunta não foi de um dia, mas de 2 dias. Então você já sabe, vamos ter que fazer uma adaptação na média fornecida pelo enunciado. Aqui é uma conta que você faz de cabeça, sem maiores problemas, né? Sem maiores dificuldades. Se são 2 navios por dia, em 2 dias, vão ser quantos navios que chegam em média? 2 navios em um dia. Em 2 dias, quantos? Quantos? Fala. Fala que eu só espero até meia-noite. É que é tão fácil, né? Que ninguém quer nem falar, rapaz. 4. Muito bem, Daniel. Ó, se são 2 navios por dia, essa média adaptada fica 4 navios em 2 dias. Qual é a média que eu vou usar na aplicação da fórmula, professor? É a primeira ou é a segunda? É a segunda. É a média adaptada. A média que vai para a fórmula é sempre a média adaptada. Agora tem outra novidade aqui nessa questão, foi a pergunta. Ele perguntou assim: qual a probabilidade de a refinaria receber no máximo 3 navios? No máximo 3 navios vai ser a probabilidade de. Ela pode receber 4 navios? O que você diz? Pode receber 4 navios? Tem que ser no máximo 3. Pode receber 4? Não. Pode receber 5? Não. Tem que ser no máximo quantos? No máximo 3. Ora, no máximo 3, então, pode ser que naquele determinado dia não chegue nenhum. Ou pode ser que naquele dia chegue apenas um navio.
Ou pode ser que naquele dia cheguem 2 navios, ou pode ser que naquele dia cheguem no máximo 3 navios. Eita, professor, rapaz, e se eu não estou bem enganado, já assisti aula contigo, professor, eu aprendi que na probabilidade o ou é adição. Confere? Confere. Então veja, se ele quer a probabilidade de que em determinado dia, em 2 dias, cheguem no máximo 3 petroleiros, é a probabilidade de não chegar nenhum, ou mais a probabilidade de chegar apenas um, ou mais a probabilidade de chegar em 2 navios, ou mais a probabilidade de chegar em 3 navios. Professor, se eu estou começando a entender bem, eu vou ter que aplicar esta fórmula de Poisson 4 vezes. É isto mesmo? Sim, meu amigo, minha amiga, você vai ter que aplicar esta fórmula de Poisson 4 vezes e somar os resultados. Repito, essa questão caiu em prova de auditor fiscal da Receita Federal. Vamos lá. Probabilidade. Lembre-se, a média ficou 4 navios, né, em 2 dias. 4, a média adaptada é 4. Qual a probabilidade de 0 navios chegarem? Média 4 elevado a 0 vezes constante de Euler elevado a menos 4 sobre 0 fatorial. Quanto é qualquer valor elevado a 0? Por convenção matemática, qualquer valor elevado a 0 é 1. Denominador, quanto é o 0 fatorial? Por convenção matemática, 0 fatorial é igual a 1. Quem foi que sobrou aqui? Constante de Euler elevado a menos 4. Probabilidade de um navio chegar em 2 dias. Probabilidade de um navio. A média é 4 elevado a 1 vezes constante de Euler elevado a menos 4 sobre 1 fatorial. Ficou 4 elevado a 1 é 4. 4 vezes constante de Euler elevado a menos 4. Denominador, 1 fatorial, é igual a 1. Então, ficou assim, ó, 4 vezes constante neperiana elevado a menos 4. Eu já sei essa resposta aqui, esse aqui, ó, e já sei esse outro. Faltam 2. Vamos para a probabilidade de chegar em 2 navios. A média é 4 elevado a 2. Aí vem a constante de Euler, elevado a menos 4. Quem está embaixo sobe e recebe o sinal de menos. Quem está em cima desce e recebe o fatorial. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes Euler elevado a menos 4. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes constante de Euler elevado a menos 4. Ninguém perguntou nada. Então, estou querendo imaginar que todo mundo sabe o que é o tal do fatorial. Precisa eu explicar o que é o fatorial? Alguém quer explicação? Faz tempo que não vejo, professor, rapaz. Faz tempo que eu não vejo matemática. Essa exclamaçãozinha aí, não estou lembrado não do que é. Alguém quer explicação do que é o fatorial? Sim? Não? Não? Ninguém? Essa é a melhor turma de matemática que eu já tive na minha vida, rapaz, né? Ninguém quer que eu explique fatorial. Muito bem, todo mundo sabe que 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Começa no próprio valor e vai multiplicando sempre por uma unidade a menos até chegar no 1. Ótimo. E agora, professor, agora que nós já sabemos a probabilidade de 0 navios, de 1 navio, de 2 navios, falta só a probabilidade de 3 navios chegarem em 2 dias. Probabilidade de 3 navios vai ser, a média é 4 elevado a 3 vezes constante de Euler. Quem está embaixo sobe e ganha o sinal de menos, menos 4. Quem está em cima é o 3, desce e ganha o fatorial. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes Euler elevado a menos 4
sobre 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Esse 64 dá para simplificar com 6. Dá para dividir todo mundo por 2. Aí fica a metade de 64 é 32. 32 vezes Euler elevado a menos 4, e a metade de 6 é 3. Então, verifiquem aqui que nós temos 4 resultados. Probabilidade de 0 navios chegarem em 2 dias, probabilidade de um navio chegar em 2 dias, probabilidade de 2 navios chegarem em 2 dias e probabilidade de 3 navios chegarem em 2 dias. Ora, se ele quer a probabilidade de, no máximo 3 navios chegarem nesse intervalo de tempo, de 2 dias, no máximo 3 é ou nenhum, ou 1, ou 2, ou 3. Vamos ter que somar esses 4 resultados. Vamos ter que somar os 4 resultados. Vamos fazer isso. Vai ficar assim, ó. Nenhum navio, Euler elevado a menos 4, mais um navio, 4 vezes Euler elevado a menos 4, mais 2 navios, 8 vezes Euler elevado a menos 4, mais 3 navios, 32 Euler elevado a menos 4, dividido por 3. Muito bem. Vamos começar fazendo a soma dessas 3 primeiras parcelas bem aqui, ó. Quando diz Euler elevado a menos 4, é como se fosse 1, né? Vezes Euler elevado a menos 4. Só que o 1 multiplicando não precisa aparecer, mas como se estivesse lá. Veja que eu tenho Euler elevado a menos 4, Euler elevado a menos 4, Euler elevado a menos 4. Quanto é 1 mais 4? 5. 5 com mais 8, 13. Então, por enquanto, eu tenho 13 Euler elevado a menos 4 mais 32 Euler elevado a menos 4 sobre 3. Vocês estão vendo algum fator comum nas duas parcelas que ficaram? Tem algum fator comum? Tem, professor. O Euler elevado a menos 4 aparece nas duas parcelas. Então, a gente coloca ele em evidência. Euler elevado a menos 4. E vamos somar quem? Quem sobrou? 13 mais 32 sobre 3. Soma de frações. 13 mais 32 sobre 3. Soma de frações. Tira o MMC. 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 13. 3 vezes 13, 39. Repete o sinal de mais. 3 dividido por 3 é 1 vezes 32, 32. Vamos somar aqui em cima. 39 mais 32, 71. 71 sobre 3. Então, vamos lá? Vamos lá? Essa soma bem aqui, ó, deu 71 sobre 3. Então, o nosso resultado final vai ser 71 sobre 3, Euler elevado a menos 4. 71 sobre 3 vezes Euler elevado a menos 4. Resposta da questão, professor? Sim, resposta da questão. Letra E, 71 sobre 3, vezes Euler elevado a menos 4. Por que foi uma questão bonita essa? Por que, professor? Porque você tinha que aplicar a fórmula 4 vezes. Por que eu tive que aplicar a fórmula 4 vezes e somar os 4 resultados? Porque a pergunta foi atípica. A pergunta da questão foi diferenciada. Qual a probabilidade de, no máximo, 3? No máximo 3 é 0 ou 1
ou 2 ou 3. Soma os resultados e chega na resposta da questão. Professor, seria bom depois aqui que acabar a aula, antes de dormir, eu resolver essa questão mais alguma vez, né? Sim, pelo menos 3 vezes. Hoje, antes de meia-noite. Porque aí você garante que não está jogando seu tempo fora. Não basta entender a explicação na aula. Tem que fazer sozinho depois, tem que fazer sozinha, para garantir que entendeu o que está sendo feito. E você viu que, quando você tem a fórmula memorizada, rapidinho você faz essas 4 aplicações da fórmula. Rapidinho, né? Demorou mais para fazer a soma, né? A soma aqui já não é mais estatística, é só álgebra. Entendeu a questão? Dá um joinha para mim, por favor. Entendeu a questão? Essa foi a questão 2. Eita, professor, e agora? Agora vamos fazer as duas questões. O Gil está perguntando, se fosse pelo menos 3 navios, segura a pergunta, Gil, porque vai já aparecer esse modelo aqui que você está perguntando, aqui numa dessas duas últimas questões que vamos resolver agora, tá? Já é na próxima, o Daldo pelo menos. É, eu dizia que agora vamos resolver duas questões que são as duas mais recentes da FCC em concurso de área fiscal. Uma da Cefaz Mato Grosso, mês passado, agora, março de 2026, e outra da Cefaz São Paulo, também, março de 2026, no comecinho do mês. É. Então, são duas questõezinhas saídas do forno. Saídas do forno. Olha, rapaz, o Ceará vai feio, né? Meu pai do céu, não, professor. Nunca que eu quero ir num lugar assim, né? E só que não, todo mundo vem, né? Vocês vêm tirar férias aqui, eu moro aqui, eu vejo isso aqui todo dia, toda hora, rapaz. É bom demais, viu, doutora Alessandra? Aqui é um paraíso, rapaz. E imagina você num lugar como esse, trabalhando num emprego muito bacana, né? Começando aqui, começando com um saláriozinho de 30k mês. Tá bom para você? Só para começar, vai melhorando, 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 né? Mas olha, antes de eu resolver as últimas questões, eu peço 2 minutinhos rápidos para você, tá? Rápidos, porque a Cefaz Ceará está chegando, né? E eu quero muito ajudar você, tá? É o melhor emprego aqui, um dos melhores que você vai encontrar para esse ano, e as razões estão aqui, ó. Tem uma remuneração muito bacana, tem um belíssimo plano de carreira, um belíssimo plano de carreira. Todo ano o seu salário aumenta. Não, professor, não, é sim, né? Porque todos os anos, o governo aqui do Ceará, isso já faz décadas, todos os anos ele, naquela mesma data base, faz a correção da tabela pela inflação, né, do período do ano anterior. Ela corrige pela inflação. Além disso, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, você vai subindo, né, vai sendo promovido ali, dentro da tabelinha, né, do plano de carreira. Meu Deus do céu, é muito bom mesmo. Sem falar das praias, sem falar das serras, das cachoeiras, da gente acolhedora que tem por aqui, né? Tire por mim, né? Se eu estiver andando na rua aqui e alguém perguntar assim, ó, por favor, o senhor sabe onde é? O senhor sabe onde a rua tal, o lugar tal, né? Pelo sotaque a gente sabe que não é cearense, tá viajando, né? Que tá passeando aqui na terra. Rapaz, eu só falta colocar a pessoa no carro e levar na porta, né? É mais ou menos assim, né? Então, para ajudar você a se tornar um auditor fiscal do Ceará, eu quero apresentar para você o meu projeto, o nosso projeto, o Aprova Fisco Ceará. O que eu acho aqui nesse Aprova Fisco Ceará, professor? Né? Isso aqui é o meu programa completo. Programa completo. Isso aqui foi pensado para você, né, dominar as disciplinas exatas, dominar mesmo, como nunca antes na sua vida, mesmo que você não venha, né, de área de exatas. Para começo de conversa, 150 horas de aulas gravadas nesses 5 cursos completos meus de matemática básica, de raciocínio lógico, de matemática financeira, de estatística descritiva e de estatística inferencial. Essa é a parte gravada. Mas é só isso, professor? Não, gente, ó.
temos os nossos aceleradores de resultado. O que é o acelerador de resultado, professor? São as aulas ao vivo, toda semana. Minha amiga Alessandra entrou recentemente, já começou a assistir, a participar das nossas, não é, das nossas aulas ao vivo semanais exclusivas, né? Aí é uma aula que eu trago um assunto, eu trago uma listinha de questões, eu trago uma prova para resolver. Ontem, por exemplo, resolvemos a primeira metade da prova da Cefaz Mato Grosso. Terça que vem, eu vou resolver a próxima metade. Pode participar todo mundo dessa aula, professor? Não, meu amigo, minha amiga, são aulas exclusivas para quem está no projeto, tá? E nessas aulas semanais eu faço, como acabei de falar, correções de prova, eu trago temas mais cobrados, inclusive esse tema que estou fazendo hoje, né, aqui na aula aberta, né, de maneira mais simplificada, eu já fiz com os alunos do Aprova Físico, já tivemos esse acelerador de resultado. Só que na nossa aula, né, fechada, aí é uma coisa que a gente vai aprofundando. Aqui eu estou trazendo 4 questões para a gente trabalhar. Já dá uma visão maravilhosa do assunto. Mas na aula eu trouxe 15, né? Para você treinar, 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 treinar. E além das questões que a gente resolve, né? Você tem a lista das questões, você recebe também de mim a lista resolvida. Eu resolvo à mão, de caneta, uma questão para cada página, uma página para cada questão, tudo bonitinho, bem mastigadinho. Depois eu escaneio, transformo no PDF. A turma faz a aula, recebe o PDF da lista, recebe o PDF das resoluções. Às vezes simulados ao vivo, às vezes plantão tira dúvidas. Esses são os aceleradores de resultado, mas não para por aqui, né? A turma que entra no Aprova Fisco ingressa na nossa comunidade exclusiva, o nosso grupo do WhatsApp. Lá todo mundo é amigo, né? A Alessandra entrou um dia desse, já viu lá como é uma verdadeira família mesmo, né? E os comentários, a turma está gostando, professor? Tá aí, a Alessandra acabou de dizer, na nossa aula ao vivo do acelerador de resultado, ninguém sai com dúvida. Ninguém sai com dúvida. Eu vou perguntando, entenderam isso aqui? Dá um joinha. Alguém quer que explique de novo? Aí eu explico de novo, até você entender bem redondinho, né? Não tem esse negócio, não. Eu não olho para relógio, não. A nossa aula da terça-feira à noite, na nossa aula fechada, do acelerador de resultado, vão 2 horas e meia, 3 horas de aula. Eu não me preocupo com o tempo, eu me preocupo em que todo mundo saia daquela aula, né, com 100% compreendido. Estão perguntando, Felipe está perguntando, foco na FCC? Tenho mantido foco na FCC e até a prova da Cefaz Ceará, um foco pesadíssimo na FCC, tá? Porque agora eu quero direcionar os meus esforços e os esforços do projeto para que vocês cheguem na Cefaz Ceará arrebentando. Daqui a pouco vai sair outras Cefaz, né? Vai, não é só a Cefaz Ceará não, professor. Vai ter Cefaz Bahia depois, e vem FCC. Depois vai sair a Cefaz do ISS, Cefaz não, ISS Manaus, já está definido FCC e assim por diante. Minha amiga Cibele disse assim, obrigada por tanta dedicação, né? Obrigada, professor, por sonhar conosco. Aqui foi outra aluna nossa. Essa aluna ficou muito agradecida porque ela fez a prova da Cefaz Pará, Cefa Pará, também desse ano 2026, precisou de recursos e eu preparei 4 recursos. Eu não estou falando aqui ainda, mas já vou falar, né? Quem precisar de recurso em questão de prova durante todo esse ano de 2026, eu vou preparar gratuitamente. Não é um serviço que eu costumo fazer gratuito, não. Um recurso de excelência, né, do jeito que eu faço, tem um valor, né? Tem um valor considerável. Prova de nível médio, costumo cobrar R$ 500 por recurso. Prova de nível superior, costumo cobrar R$ 1.000 por recurso. Eu fiz 4 recursos, seriam R$ 4.000 e 0.800. Foi de graça, por quê? Porque é alguém que está no Aprova Físico Exatas, ok? Quanto é que custa, professor, a assinatura anual do Aprova Físico? Quanto é que custa?
É 3 mil, professor? 3 mil por ano? Não, é menos. É 2 mil por ano? Não, é menos, tá? São R$ 1.000, professor. É pertinho de R$ 1.000, tá? Por ano. Mas eu vou te ajudar agora, você que está acompanhando aqui a nossa aula. Eu quero fazer agora, neste momento, uma oferta especial para você, um super desconto para você que está aqui acompanhando a nossa aula ao vivo, tá? Você vai pagar 12 parcelas de R$ 79 e alguns centavos. Olha quanto é que fica a sua mensalidade, ó. R$ 79. Vai comer uma pizza com a tua esposa, com teu marido, com a namorada, com o namorado, com a noiva. Leva teu filho, leva alguém para comer uma pizza numa sexta-noite e um refrigerante. Você certamente, né? Vai gastar mais do que os seus R$ 79 com um mês, né, de a prova fisco. Professor, mas se eu entrar agora, as aulas que já passaram, aquelas aulas semanais que já houve desde o comecinho do ano, quando começamos o projeto, né? Fica tudo gravado, todas as nossas aulas são gravadas. Você vai ter acesso a todas as que já houve e, ao longo de um ano, todas as que haverá daqui para frente. Olha que beleza! Sem falar dos 5 cursos gravados. Os 5 cursos gravados são o que há de melhor em termos de preparação, preparação de excelência, para você ficar com o seu nível de conhecimento, né, uma coisa consolidada, bem aprendido de verdade, entendeu, gente? Tá aqui o seu cupom de desconto, anota aí, é o Fisco dos 200. Anota Fisco 200, tá? Porque quando você clicar aqui, quando você apontar a sua câmera para este para este QR Code, você vai ser mandado para a página de venda, vai alimentar a linha lá do cupom, o Fisco 200, e vai poder pagar as 12 prestações de R$ 79 e alguns centavos, ok? Agora sim, vamos lá, né? Olha o que está esperando você. Eu, com o nosso Aprova Fisco, com o nosso Aprova Fisco Ceará, vou fazer, já estou fazendo, né, um belíssimo trabalho para ajudar você a conquistar essa vaga. Você só precisa de uma. O concurso vai ofertar 200. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, não sei se vocês sabem, né? Eu já estou na Receita desde 98, não sei nem se você tinha nascido, eu já estava na Receita, 1998, foi quando eu entrei na Receita, tá? O meu concurso para a Receita, para auditor fiscal, sabe quantas vagas eram? Sabe? Eram 5 vaguinhas só. É. Foi 5 vagas só, professor? Foi só 5 vagas. Você conseguiu, professor? Consegui, ó. Peguei o primeirão, tirei primeiro lugar das 5 vagas, às quais eu concorri. Você aqui na prova físicos, né? Na Cefaz Ceará, você vai ter 200, rapaz. Sabe lá o que é isso, né? Vamos lá. Essa caiu na Cefaz Mato Grosso, né? Na Cefaz Mato Grosso. Quando foi essa prova, professor? Tá com um mês, né? Está com um mês que houve a provinha da Cefaz Mato Grosso. Então tá bem quentinha essa questão. Foi o último concurso de área fiscal feito pela FCC. Fraudes ocorrem. Olha aí, gente, ó. Em média, 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Vamos anotar essa média que ele forneceu. 2 fraudes por mês. Aí ele diz, em determinado segmento econômico, assumindo o modelo de Poisson, já sabemos do que se trata a questão. Já sabemos. É uma questão de probabilidade que vai ser resolvida pela teoria específica de Poisson, e aplicando a fórmula de Poisson. Olha a pergunta. A probabilidade de ocorrer pelo menos uma fraude. Deixa eu destacar aqui, gente, ó. Pelo menos uma fraude
em um mês. Ah, professor, o intervalo de tempo que apareceu na pergunta da questão foi o mesmo intervalo de tempo que apareceu na média fornecida pelo enunciado. Então, não haverá necessidade nenhuma de fazermos a adaptação da média. A média já veio do jeito que nós queremos. Olha que molezinha, rapaz, ó. Média, 2 fraudes por mês, né? Rapaz, o Erlon já tá com a resposta aí na mão. Calma, rapaz, vamos devagar, né? É, agora, qual é a novidade dessa questão? É a pergunta. A pergunta que tá grifada aqui de azul. Eu grifei de azul. Era a pergunta que o Gil tinha feito nesse instante, né? Para a questão anterior. Eu disse a ele: segura a pergunta porque vai aparecer. Gente, toda vez daqui para frente, não é só em Poisson. Não é só em Poisson. Qualquer questão de probabilidade que perguntar pela probabilidade de ao menos um, pelo menos um, no mínimo um, tudo isso aqui é sinônimo de algum. Olha aí, tá? Probabilidade de ao menos um, probabilidade de pelo menos um, probabilidade de no mínimo um. É a mesma coisa que a probabilidade de algum. Eita, professor, então já traduzimos a pergunta. A pergunta agora é: qual a probabilidade de alguma fraude? Alguma fraude acontecer em um mês? Eita, professor. E aí, que toda vez que a questão perguntar pela probabilidade de algum, você vai resolver assim, ó. É 100% menos a probabilidade de nenhum. Repito, isto aqui não serve apenas para Poisson, isto serve para qualquer questão de probabilidade. Entendido, gente? Serve para qualquer questão de probabilidade. Então, professor, eu vou ter que calcular a probabilidade de algum, que é 100%. 100% é igual a 1. 100% é a fração, 100 dividido por 100 dá igual a 1. Menos a probabilidade de nenhum. Nenhum é zero. Ah, então perceba que você só vai ter que calcular, só vai ter que aplicar a fórmula de Poisson uma única vez para descobrir qual é a probabilidade de ocorrer zero fraudes em um mês. Só isso. Só vai precisar calcular a probabilidade de zero. Por quê? Porque eu estou querendo saber quanto é a probabilidade de algum. E eu vou aplicar essa fórmula. Quando é mesmo, professor, que eu aplique essa fórmula? Quando a questão perguntar qual é a probabilidade de algum, ou de ao menos um, ou pelo menos um, ou no mínimo um, ok? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de zero fraudes em um mês? Quanto foi a média, professor? A média foi 2, 2 fraudes no mês. Então vai ficar assim, ó. A média 2 é elevado a esse zero, multiplica pela constante de Euler. Quem está embaixo, 2, sobe e ganha o sinal de menos. Quem está em cima, o zero desce e ganha o fatorial. 2 elevado ao expoente zero é igual a 1. Por convenção matemática, qualquer valor elevado a zero é igual a 1. O denominador, zero fatorial, por convenção matemática, zero fatorial também é igual a 1. Quem foi que sobrou? Constante de Euler elevado a menos 2. Portanto, a probabilidade de que alguma fraude ocorra dentro de um mês vai ser 1 subtraído de
Probabilidade de zero, zero fraudes. Constante de Euler elevado a menos 2. Acredite você, meu amigo, minha amiga, você acaba de ganhar um ponto a mais na prova mais recente da área fiscal elaborada pela Fundação Carlos Chagas, né? Cefaz, Mato Grosso. Se eu não estou enganado, a prova foi no dia 15 de março. Agora, último, está com 12, está com um mês, né? Hoje é 15 de abril, 15 de março, faz um mês que houve essa prova. Então, 1 menos Euler elevado a menos 2, letra D de dado. Nosso amigo ali já tinha resolvido incorretamente. Corretamente. Entendido, gente? A historinha da probabilidade de algum é mais uma fórmula para você repetir no seu caderno 77 vezes. Professor, tem muita questão de prova que pergunta pela probabilidade de algum. Inúmeras, inúmeras, doutora Alessandra, inúmeras, ok? Opa, e agora, professor? Agora vamos resolver. Antes disso, né? Dá uma olhadinha aqui, rapaz. Meu pai do céu, professor. Quando vocês olham assim, não dá vontadezinha não de morar aqui, não? Professor, e chove muito aqui no Ceará e no Ceará? Meu pai do céu, ninguém nem sabe o que é guarda-chuva aqui no Ceará, rapaz, né? Chove um pouquinho ali no começo do ano. Esse ano, né, Gil, foi quase nada de chuva. Este ano foi quase nada de chuva aqui na capital, rapaz, né? Pouquíssima, pouquíssima chuva. É calor o ano todo. Mas, professor, e se eu não gostar tanto assim, se eu quiser fugir do calor? Aí você pega o seu salário, né? Vai separando um pouquinho, né? Todo mês separa um pouquinho. Aí no fim do ano você vai para Londres, vai para Paris, né? Vai para Nova York. Pega um friozinho, rapaz, Pega um friozinho, vale a pena. Rapaz, é muito bacana, né? Cefaz Ceará. É para esse aqui que eu vou fazer e já estou fazendo tudo para você conseguir a sua vaga, conseguir a sua aprovação. Professor, rapaz, será que não dá para passar nesse concurso sem saber as exatas? Será que dá se eu chutar tudo a letra D de Deus, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Esse é um pensamento muito distante, mas muito distante, né, de quem vai passar no concurso. Esqueça isso, não se iluda não, não se engane, tá? As exatas fazem total e completa diferença na vida de quem quer passar no concurso da área fiscal, né? Matemática financeira, estatística, lógica, tá? Nessa prova aqui, da questão que nós acabamos de fazer, dessa questão aqui, ó, Mato Grosso, prova 2026, foram 10 questões de matemática financeira. Olha aí, ó. Peso 2, peso 2. Então, matemática financeira foram 20 pontos, né? 10 questões de raciocínio lógico, 7 questões de estatística, né? 20, 37 pontos na prova. 37 pontos na prova. Você acha que dá para abrir mão de 37 pontos? Quando você chuta, a questão de múltipla escolha é 80% a probabilidade de erro, né? Contra somente 20 de você ter sorte, né? Só 20% conta aqui com a sorte. 80% a probabilidade de você errar. Aí o cara chuta, erra quase tudo e diz: puxa, eu hoje não dei sorte, né? Não se trata de sorte, trata-se de probabilidade. Você não vai ficar contando com a sorte, você quer conquistar a sua vaga, né? Quer conquistar a sua vaga. Não é todo dia e toda hora que surge
uma oportunidade como essa, não, rapaz, ó, 200 vagas, não é todo dia, não. Tem que fazer o seu dever de casa, tem que fazer o seu esforço, tem que fazer a sua parte, tá? Olha a questão mais bonita, ou entre as mais bonitas, que já foram cobradas em prova de concurso, sobre o assunto Poisson, tá? Cefaz São Paulo 2026. Olha aí, ó. Um auditor observa que, olha como ela é diferente, ó. Eu coloquei aqui de outra cor, no tamanho maior, para facilitar aqui você de enxergar, né? A probabilidade de M mais uma ocorrências, a probabilidade de M mais uma ocorrências, dividido pela probabilidade de M ocorrências, é igual a C. A probabilidade de M mais uma ocorrências, dividido pela probabilidade de M ocorrências, é igual a C. Aí ele diz, para C maior do que zero, M é o inteiro não negativo, e a probabilidade de M ocorrências, ó, é a probabilidade da variável x assumir o valor M. Ótimo. Aí ele diz, essa variável x que está sendo estudada segue Poisson. Ótimo. Já sabemos qual é o assunto da questão, tá? Com valor esperado, lambda. O que é valor esperado? Média. Valor esperado é sinônimo de média. Valor esperado é sinônimo de média. Ele chamou a média de lambda. Se quisesse chamar de mi, poderia, não tem diferença nenhuma, tá? Aí ele pergunta, então, o valor dessa média, lambda, em função de C e de M, vai ser igual a quanto? Ora, se o dado da questão envolve duas probabilidades, a probabilidade de M mais 1 ocorrências e a probabilidade de M ocorrências, nós vamos aplicar a fórmula de Poisson duas vezes, sendo que uma vai ser dividida pela outra. Ah, professor. Então vamos lá? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vai ficar assim. Vamos lá. Olha o que é que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. Ó. Probabilidade de M mais uma ocorrências dividido pela probabilidade de M ocorrências. Tá? Isso aqui vai ser igual a C. Nós temos que fazer esta divisão bem aqui, ó. Professor, e aqui nessa questão não vai ter aquela história de ter que adaptar a média? Vai não, nada disso. É uma questão só literal. Não tem negócio de adaptação de média, coisíssima nenhuma. Então vai ficar assim, vamos lá. Numerador, probabilidade de M mais uma ocorrências. Numerador, vamos lá. Quanto foi a média? A fórmula começa pela média. Ele chamou de lambda. Se você quiser chamar de lambda, pode, não tem diferença nenhuma. A gente estava chamando de mi porque é mais frequente em prova, mas eu já tinha dito no começo. Tanto ele pode chamar a média de mi, como pode chamar de lambda, não tem diferença nenhuma. Ótimo, então ele chamou de mi, vamos chamar de mi. Elevado a m mais uma ocorrências, vezes, aí vem a constante de Euler. Quem está em cima. Peraí, que não vai caber, não. Vou colocar mais para cá. Vou colocar mais para cá. Vamos lá. Média elevado a m mais uma ocorrências, vezes a constante de Euler. Quem está embaixo sobe e ganha o sinal de menos, menos lambda. Quem está em cima desce, m mais um, e ganha o fatorial. Quem é esta fração que está bem aqui? É a fórmula da probabilidade de Poisson para m mais uma ocorrências. Passemos agora o traço divisor para colocarmos a fórmula do denominador. No denominador, probabilidade de Poisson para m ocorrências. Vamos aplicar a fórmula.
a média que ele chamou de lambda elevado a m ocorrências vezes a constante de Euler. Quem está embaixo sobe, recebe o sinal de menos, menos lambda. Quem está em cima desce e recebe o fatorial. Está aqui. E agora, professor? Agora nós temos uma divisão de frações. Se você chegou até aqui, agora, meu amigo, minha amiga, vamos para a álgebra. Aqui não tem mais estatística, não. Aqui é saber a matemática elementar. Na divisão de frações, como é que a gente faz? A gente repete a primeira fração, repete a primeira, lambda elevada a m mais 1, vezes Euler elevado a menos lambda, sobre m mais 1 fatorial, e multiplica pelo inverso da segunda, invertendo aqui as posições de numerador e denominador da fração de baixo. Vai ficar m fatorial sobre lambda elevado a m vezes Euler elevado a menos lambda. Está todo mundo acompanhando o raciocínio? E agora, professor, agora vamos lá. Vamos ver o que é que já dá para cortar de quem está em cima com quem está embaixo. O que é que já dá para cortar? Aqui em cima nós temos constante de Euler elevado a menos lambda. Aqui embaixo nós temos constante de Euler elevado a menos lambda. Corta o lá de cima com o lá de baixo. Tudo bem? Pode cortar, professor? Pode. Por quê? Porque está multiplicando. Se fosse uma soma, não poderia. Matemática básica, né? Mas é produto, você corta. Então, já que eu cortei, para ficar mais livre aqui o quadro, eu já vou tirar. Ó. Eu vou tirar, né, a constante de Euler elevada a menos lambda, porque já cortamos. Tá? Agora, eu quero que você se concentre, e esse numerador é m fatorial, e esse aqui de baixo é m mais 1 fatorial. Tá? M fatorial, lá em cima, m mais 1 fatorial. Vou abrir um parêntese para fazer uma explicação bem simplificada, tá? Bem simplificada do fatorial. Aqui em cima é m fatorial e aqui embaixo é m mais 1 fatorial. Se eu quisesse chamar esse m de 4, aqui seria 4 fatorial. E 4 mais 1 seria 5 fatorial. Seria algo assim, né? Um algarismo só a mais no denominador. Ora, preste atenção. Preste atenção. Se eu quisesse desenvolver esse 4 fatorial, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se eu quisesse desenvolver o 5 fatorial aqui de baixo, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se você reparar bem, o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que o 4 fatorial. Ah, professor, olha aí. Então, preste atenção. Toda vez que eu for fazer uma divisão de fatoriais, né? Toda vez que eu for fazer uma divisão de fatoriais, o que que eu vou fazer? Você vai repetir o menor deles entre 4 e 5. O menor é 4. Você repete o menor deles, repete o 4 fatorial e desenvolve o menor fatorial. Aliás, desenvolve o maior fatorial. 5 vezes até que ele se iguale ao fatorial lá de cima. Não ia ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é o 4 fatorial? Então seria assim, ó, 5 vezes 4 fatorial. E aí você mandaria o 4 fatorial lá de cima embora com o 4 fatorial aqui de baixo. Ah, professor, muito bem. Então, vamos lá, voltando aqui.
Se eu tenho m fatorial lá em cima e m mais 1 fatorial aqui embaixo, quem é maior desses dois? Quem é maior? É o m ou o m mais 1? O que você me diz? Quem é maior? É o m ou o m mais 1? É o m mais 1. Ótimo. Então você pega o menor dos dois, pega o menor dos dois e repete. M fatorial. E agora vamos desenvolver o m mais 1 fatorial? Vai ficar m mais 1 vezes qual é o número imediatamente menor, uma unidade menor do que m mais 1? Quem me diz? É o próprio m, vezes m. Ah, professor, chegamos ao m, que está lá em cima. Então é só você repetir aqui, ó, o fatorial. M mais 1 fatorial é m mais 1 vezes m fatorial. Ah, muito bem. E agora? Agora eu já posso cortar o m fatorial aqui de baixo com o m fatorial lá de cima. Quem foi que sobrou? Quem sobrou foi 1 sobre m mais 1. Beleza, professor. Ficou claro, gente? Todo mundo entendeu direitinho a explicação aqui dos fatoriais? M fatorial dividido por m mais 1 fatorial. Ótimo, então vamos lá? Vamos lá? Voltando aqui, ó. Eu tenho m fatorial lá em cima, dividido por m mais 1 fatorial aqui embaixo. Eu já fiz essa conta separadamente. Deu 1 dividido por m mais 1. Então, aqui vai ficar 1 dividido por m mais 1. Então, por enquanto, agora nós temos isso, tá? Por enquanto, nós temos isso. Agora, eu quero que você olhe para esse numerador aqui, lambda elevado a m mais 1, dividido por lambda elevado a m. E agora eu vou fazer outro, vou abrir outro parêntese e vou dar outra aula para vocês, só que agora uma aula de potenciação. Preste atenção, ó. Lambda elevado a m mais 1, dividido por lambda elevado a m. Tá? Essa aula é mais fácil. Por quê? Esse parêntese é mais fácil, porque é uma propriedade da potenciação. Divisão, olha aí, ó, divisão de potências de mesma base. A base é o lambda, só muda o expoente. Divisão de potências de mesma base. O que que eu faço? Repete a base e soma ou subtrai? Quem me diz? Quem se lembra? Soma ou subtrai? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, repete o expoente lá de cima, m mais 1, e subtrai do expoente aqui de baixo, menos m. Ah, professor, que beleza, ó. Daí que o mais m vai embora com menos m. Sobrou quem? O expoente? 1. Expoente 1 nem precisa aparecer. O resultado dessa conta foi apenas lambda. Eita, professor, que beleza. Essa questão, ela exigiu mais de conhecimentos de matemática básica e elementar do que de conhecimentos de estatística. É por isso que pegou tanta gente, tá? Pegou tanta gente. Então, essa fração aqui, ó, lambda sobre m menos mais 1 sobre lambda elevado a m, ficou apenas lambda. Ficou apenas lambda. Né? Aqui é 1 também. Então, olha o que foi que sobrou aqui para nós, ó. Esse primeiro colchete vezes 1, esse vezes 1 não precisa aparecer. O resultado foi esse. Lambda dividido por m mais 1. Só que a questão tinha dito que essa divisão aqui, ó, tá? Ele chamou de C. Então, vamos chamar de C também. Lambda sobre m mais 1 é igual a C. Se é igual a C, é como se fosse C dividido por 1. Multiplica cruzando agora, ó. Lambda vezes 1, lambda é igual a C vezes M mais 1. E aqui está, meu amigo,
minha amiga, a resposta da questão C vezes M mais um, letra A, e você acaba de ganhar mais um ponto na prova da Cefaz São Paulo 2026. Uma questão de Poisson, mas completamente diferenciada. Não tinha que olhar a média, adaptar a média, não tinha nada disso. Era uma questão literal, né, que teria que ser trabalhada com base nessa informação denunciada. A probabilidade de M mais 1 ocorrências dividido pela probabilidade de M ocorrências é igual a C. Então, eu tinha que aplicar a fórmula no numerador e no denominador. Eu tinha que aplicar a fórmula de Poisson duas vezes. E foi o que fizemos, ó, aqui em cima e aqui embaixo. E depois disso, álgebra. Eu tinha que saber o básico do fatorial, eu tinha que saber o básico da potenciação. Soubesse o básico do fatorial e o básico da potenciação, ganhava esse ponto aqui, sem ter que suar a camisa assim tanto, né? Eu acho que aquela questão dos navios petroleiros, que tinha que aplicar a fórmula quatro vezes e depois somar, era mais trabalhosa do que essa aqui, né? Eu acho que era mais trabalhosa do que essa aqui. Meus amigos e minhas amigas, antes de me despedir aqui de vocês, tá? Só aqui, relembrando rapidamente, nós estamos aqui hoje, né, para você que está acompanhando aqui, um desconto especial de R$ 200 no Aprova Físico Exata Ceará. Vai ficar por apenas R$ 797 à vista ou 12 prestações de R$ 79, uma prestação de R$ 80, menos de R$ 80, né? Para quem vai brigar por um concurso que paga 30 mil por mês, tá? Bahia paga 33K por mês, tá certo? Manaus começa pagando mais de 40K, só para nós aqui, vou falar baixinho, tá? Mais de 40K por mês. Professor, rapaz, será que vale a pena eu pagar os 79 por mês? É você que vai dizer, né? É você que cabe no seu sonho, que caber no seu bolso, eu sei que cabe no seu sonho. Anota aí, gente, ó, o cupom se chama Fisco 200. Tá aqui o nosso QR Code, tá? Não demora não, porque os editais estão todos saindo tudo de uma vez, tá? Os editais estão saindo todos de uma vez só. Deixa eu aparecer aqui agora só para eu me despedir adequadamente de vocês. Opa, né? Termina a questão, a turma sai voando, né? Mas ainda temos algumas pessoas aqui na sala, então eu quero agradecer de coração a participação de vocês. É um prazer e uma alegria estar aqui, tá? Veja, vocês têm o trailer lá no Aprova Fisco, vocês têm o filme completo. O filme completo. Nossa aula aqui foi 1 hora e meia de duração, né? Lá, às vezes, dá o dobro disso. Aí lá a gente faz um conteúdo completaço, sem deixar nada de fora, com matemática financeira, com estatística, com lógica, e vamos cair de cabeça na Fundação Carlos Chagas, como, aliás, já estamos fazendo, né? Para quem for enfrentar os próximos concursos da FCC, sobretudo a Cefaz Ceará, conseguir uma nota belíssima nas exatas, porque, sem dúvidas, isto vai fazer toda a diferença do mundo para quem quer conseguir a sua vaga, ok? Sim, Alessandra, pode ter certeza, minha amiga. Essa aula aqui vai ser reprisada lá, ok? Vai ficar na nossa pasta de reprise do Aprova Físico Exatas. Mas você, Alessandra, que já faz parte do projeto, tá? Você que já faz parte do projeto, você vai encontrar lá na nossa pasta uma aula ainda mais completa do que essa, tá? Não que aqui fosse uma aula qualquer, né? Uma aula dessa, meu amigo, minha amiga, você há de convir, né? Uma aula muito especial. Eu acho que se você pegar agora em qualquer desses aplicativos de questões, fizer um filtro, Fundação Carlos Chagas, estatística, Poisson e baixar 10 questões né, dos últimos concursos, você vai ter desenvoltura para acertar todas elas. Então, estou aguardando você, não demora não, estou aguardando você
no nosso A Prova Físico Exatas. Um forte abraço do professor Sérgio Carvalho, né? E a gente se vê por lá.